10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Neuronautas. Aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião, e você é nosso convidado a viajar nessas neuras, universo e tudo mais. E hoje estamos aqui com... Fala pessoal, aqui quem fala é Matheus do canal Nesco no YouTube e eu sou um ouvinte. Fala galera, aqui é Jonathan Paiva e a única coisa que explica o Brasil são os socos do Superbowl Prime. Olá pessoas, aqui quem fala é Fernando Alves. E a gente até acabou com as entradas, mas tal qual as super-heróis da DC, elas ressuscitaram. Que saga, hein? Que saga é essa? E é isso, pessoal. Hoje estamos aqui reunidos, nós, os Neuronautas, né? Completos mais uma vez, para continuar a nossa saga. Mais uma saga aí, DC Comics. Falamos aí sobre o nosso dossiê DC. Muito D, né? Isso aí. Dossiê DC. Todos vamos descer agora com James Gunn, né, meu? Estamos todos entregues após o filme do Super-Homem. Inclusive já tem podcast nosso aqui, já tem episódio. Então se você não ouviu... Já tem podcast, já tem anúncio de segundo filme, já tem roteiro de segundo filme. Já tem a Supergirl, já tem as temporadas de Pacificador aí... Não, já tem referência do Superman no Pacificador. E do Pacificador no Superman. Tudo isso antes do filme do Batman. É claro. Vai ter o Superman 2 antes do filme do Batman. Mas vai ter filme do Batman? Essa é a questão também. Vai ter o Batman do Matt Reeves. Pois é, né? isso que eu tô falando. Vai ter um novo Batman? Acho que não. Tem, no line-up desse universo da DC que estão criando, tem o Brave and the Bold, que a ideia é que seja um filme do Batman com Isso. o Robin, o Damian Wayne. Já com o filhote. O melhor ainda é que já estão gravando o filme do Cara de Barro, mano. E ainda não estão gravando o filme do Batman. Eles nem têm o roteiro direito, né, do filme do Batman. Não, tem não. Só tem diretor. Bom, é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre DC Comics. Essa é a segunda parte deste episódio. Nós já lançamos um dossiê DC lá atrás. Então, se você não ouviu, para agora, vai lá ouvir, porque é uma continuação direta. E basicamente esse nosso quadro aqui, dossiê, é onde a gente pega, faz um compilado gigantesco aqui e traz para vocês aqui, na verdade, o que a gente julga ser interessante e necessário para que você entenda uma obra. Por exemplo, a gente já fez lá no outro canal, antes da gente estar aqui no Next, no outro feed a gente tinha feito um do Matrix, né? Matrix, mas não foi com esse nome, né? A gente fez Na o dossiê verdade, foi do Star Wars, isso. em 3 partes também. Fizemos um especial do Matrix, o dossiê Star Wars. E reconstruímos Matrix. São 3 programas do Matrix, que era sobre toda a saga, aí sobre o filme e aí o Reconstruindo. Pois é, se você tá ouvindo só esse aqui e não tá ouvindo o outro, a gente tá focando nos quadrinhos, tá? Não é cinema, nem nada. Essa aqui é uma iniciativa de foco aí nos quadrinhos. De onde essa loucura toda do cinema se baseou, né? Onde foi o começo de tudo. Então vamos nessa aqui, recados. Você que é nosso ouvinte ou que está nos conhecendo agora, saiba que você pode estar falando com a gente, conversando com a gente pelos nossos canais aí, chat do YouTube, Spotify, e principalmente você pode mandar um e-mail pra gente em neuronautas@rpgnext.com.br e lá a gente vai reservar seu e-mail para ler aqui, conversar com você aqui no nosso programa. A gente não tem leitura de e-mail todos os programas, mas assim que dá a gente lê, né, tudo. E se você também não sabe, você pode ser um apoiador do RPG Next e do Neuronautas, né? Neuronautas faz parte do RPG Next, entrando lá em apoia.se/rpgnext e lá você vai poder, a partir de R$5 já pode ajudar a gente, e cada nível de doação você vai estar ganhando aí coisas exclusivas, participando de grupo secreto. Agora tá cheio de episódio secreto, então tem episódio que é só pra quem assina. Neuronautas, você tá aproveitando enquanto ainda é grátis, enquanto todos os episódios são livres, mas, né, possivelmente logo a gente vai ter os episódios secretos. É isso aí, daqui a pouco a gente vai começar a se valorizar, saber o nosso valor.
o nosso valor. E ele nem sabe, entendeu? Ele nem sabe. Estamos aprendendo o nosso valor. Mas é isso aí. Então, um hambúrguer aí que você não vai comer, um filme aí que você não vai ver no cinema, você vê no seu streaming, você pode ajudar a gente aqui a tá criando esses programas aí com cada vez mais qualidade pra vocês. Valeu! Valeu, galera. Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Bom, fazendo um pequeno recap, onde é que a gente parou no primeiro episódio? Então, no primeiro episódio a gente viu desde a origem ali da DC, dos super-heróis, em 38, com Superman. E fomos até o final dos anos 90, né? Então foram aí 60 anos de... 60 anos, né? De quadrinho aí resumidos, né? Pegando ali os pontos principais. E agora a gente entra nos anos 2000. Hoje a gente vai ver bem menos anos do que no primeiro episódio, mas a carga cronológica, ela aumentou muito mais. Então... tem muita coisa pra falar. Também deixar aqui que, infelizmente, o Guga não pôde, né, estar presente hoje. Quem sabe aí na parte 3. Então vamos lá, quem começa aí? Então vamos começar aqui com a Liga da Justiça, que depois de 97 tomou a cara que ela teria e a continuidade que nós vamos acompanhar pelos anos 2000. Sagas importantes, acontecimentos importantes... Nós temos uma equipe assim da Liga da Justiça se formando. Na nova ordem mundial é o Aquaman, o Caçador de Marte, o Wally West e Kyle Rayner, além da Trindade, obviamente. Nessa saga nós temos uma das histórias famosas que ganhou animação e é um dos maiores argumentos dos fãs de Batman para dizer que ele vence Goku sozinho, se ele tiver preparo, que é a Torre de Babel. Na Torre de Babel dos quadrinhos, Talia al Ghul invade a Torre da Liga e rouba as informações que o Batman estava coletando sobre cada membro, as suas estratégias para como derrotá-los, e vai sistematicamente indo atrás de cada um deles e derrotando. A parada é uma tremenda crise, até que eles conseguem derrotá-la, né? Derrotar o Ra's al Ghul, que na animação era o Randall Savage, que ficou como vilão, mas no quadrinho é o Ra's al Ghul. A animação é na série ou tem um filme? Não, tem um filme standalone, que é muito bom, inclusive. É muito bom mesmo. Pois é, eu nunca assisti, eu sempre ouvi muito falar. Mas eu acho que é Doom, não é? O nome? Eu acho que é alguma coisa assim. Enfim, eles conseguem vencer no final, né? Surpresa. Mas a galera ficou pistola com o Batman, porque como é que você... qual é o tipo de psicopata que vai ter planos detalhados de como matar os seus amigos, sabe? Exato. É porque vocês não viram aqui minhas anotações do Neuronautas, velho. É tipo o The Office, né? A gente acha o plano maligno do Jonta e... Como assim? Eu não tenho plano maligno. Tá aqui a pasta. Enfim, aí eles expulsam o Batman do grupo, rapidamente percebem que isso é uma má ideia. Não... inclusive é uma dúvida. A galera pode ter conhecido a animação. Eu não li o quadrinho desse aí, específico da Torre de Babel. Mas na animação o Batman que fala, não, eu que vou embora. Não é nem eles que mantêm ele embora. Ele fala, eu vou embora. Porque a galera justamente fica pistola, né, com ele, tipo, como assim? Aí ele, não, meus planos não eram pra matar, era pra neutralizar. Porque se vocês saírem de controle, né, é uma força muito poderosa. Se vocês não veem o risco disso, eu vou meter o pé daqui. Meu lugar não é aqui, não. Na animação eles começam a discutir, aí o Batman já se adianta e já sai mesmo. O cara que é famoso, né, que sai por cima, né? Claro, mano. O cara descobre que vai ser demitido e aí ele vai lá e se demite antes. Mas aí tem a cena que é muito famosa, né, que tem até encontros aí que o Super-Homem chega lá, fala com ele e tal, como é que você faz isso... E contra você, qual que é a defesa contra você? Aí ele fala, Liga da Justiça. E sai, tipo, num dos maiores momentos auras. Drop the mic, né? Não. O Super-Homem dá a Kryptonita pra ele. O Batman fala que o plano pra conter ele é a Liga da Justiça. E aí o Super-Homem sorri e fala, não, só tava confirmando. E entrega a Kryptonita pro Batman. Só tava confirmando. Só pra confirmar. Sem graça. Não, era brincadeira, velho. Agora eu não vou lembrar, mano. Se você, inclusive, ouvinte aí, souber, você bota aí nos comentários, que eu não lembro. Mas eu anotei aqui que o Batman foi expulso, né, na HQ.
Então tá, rapidamente eles percebem que é uma má ideia, e aí chamam de volta. Acabou o dinheiro, né, do financiamento da Liga da Justiça, aí eles chamaram ele de volta. Né, bateu o IPTU da Torre da Liga, né, do satélite, ou IPVA, o que será, né? Mas é alto. Enfim, aí eles se juntam e fazem aquela cena famosa, que inclusive ficou consagrada no desenho da Liga, que é se mostrar as identidades uns pros outros e dar esse voto de confiança. Incrivelmente, eles ainda não sabiam as identidades de todo mundo. Exato. Seguindo um pouco, assim, a gente tá nesse momento famoso em que Lex Luthor se torna presidente dos Estados Unidos da América. Icônico. Isso dura até, ele só sofre o impeachment em 2004. Ficou 3 anos de presidente. Pois é, bastante. Inclusive, ele chegou a ser presidente lá no desenho, algum desenho? Não, mas era uma das ameaças. Sim, no desenho da Liga, eles mostram muito que, tipo, isso é o futuro. E em uma das realidades, né, o Luthor realmente se torna e o Super-Homem mata ele. Caraca. Isso é uma das razões pelas quais o Superman despiroca. Por quê? Por que ele mata ele? Porque o Luthor mata o Flash. Aí o Super-Homem fica pistola e toma o controle junto com a Liga. Inclusive a Liga apoia. Mas aqui o Lex sofre um impeachment. E um pouco depois nós temos a chegada de uma personagem muito importante que já não dava as caras há bastante tempo. Kara Zor-El cai na Terra. Olha só, a Supergirl está de volta depois de tanto tempo. Quem lembra dessa parte da crise das infinitas terras, hein? Pois é, desde a crise, quando ela morre. Ah, ela morreu então, né? Ela do outro universo do passado morre. E nesse universo novo não tinha Supergirl. E agora, né, depois de, mais de 20 anos, né? 28 anos, quase. Não, uns 20 anos. Aí a gente tem a Supergirl de volta, que inclusive é importante, né? Porque agora a gente vai ter o filme da Supergirl ano que vem. Exato. A origem da Supergirl. Kal-El foi mandado pra Terra neném, não conheceu os pais, não conheceu sua herança kryptoniana até ser já homem feito. E teve a sua moral e as suas coisas desenvolvidas entre os humanos, com mãe quente e pai quente. Kara Zor-El, ela conheceu Krypton. Ela viu o planeta ser destruído, assim. E isso é meio que traumatizante pra ela. Ela é mais kryptoniana do que humana. Então, quando ela chega na Terra, ela tem essa dificuldade de aprendizado. Algumas versões da personagem tocam nisso. Isso é, inclusive, parte do que vai ser adaptado no filme da Supergirl. O fato dela ter crescido longe da Terra. Mas também tem a adaptação dela no My Adventures with Superman, que é o desenho animado que tem na HBO. Muito bom, inclusive. Uma série animada bem legal. É bacana, é bacana. E ela serve como esse contraste pro Superman. Um humano de coração com uma kryptoniana de coração, e o que isso faz um com o outro, assim, as compreensões, a dificuldade dela se adaptar. Tem aquele outro desenho, que é o Superman Batman Apocalipse, que tem até a parada do Darkseid, que é aquela cena famosa de luta. A do Batman com o Darkseid, você fala? Tem essa cena do Batman com o Darkseid, mas assim, a outra cena você famosa fala no do final, filme... né? Ah, sim. Ah, não, então essa animação é que aborda um pouco dessa fase sim, a chegada dela. Da Supergirl nos anos 2000. Isso. Exatamente. Ah, exato. Interessante. É porque o Darkseid já era sempre doido, tarado no Super-Homem, né? Mas nunca conseguiu. Aí, de repente, chega uma versão, na teoria, mais frágil ali, de cabeça, sei lá, de coração. Aí ele vai lá e domina ela, né? É meio que, tipo, na animação ali, meio que convence ela também, né? Porque tem a tríade, o Super-Homem, o Batman e a Mulher Maravilha que meio que querem disputar ali o que vai acontecer com ela, o que ela tem que fazer, onde ela tem que ficar. E aí ela é sequestrada, mas meio que ela, tipo, é convencida depois a ficar lá. Não, ela faz uma lavagem cerebral nela, mano. É não, pô. É, mano. É não, ela realmente é convencida. Não, uma lavagem cerebral. Tô te falando, depois você vê lá. Você que sabe de cabeça, bota aí nos comentários. Vão depois e comentem aqui quem tava certo e quem tava errado. A outra coisa importante que aconteceu, né, detalhe, coisa pouca, é que o pai do Clark Kent morre. Ele sofre um ataque cardíaco. Como o Peter Parker sempre perde, né, o Tio Ben, tipo isso, a gente sempre tem o pai do Super-Homem falecendo. Menos dessa vez no cinema, porque e aí foi uma das coisas que eu gostei. Exato. Mas demorou bastante, né, pra ele falecer nos quadrinhos, nessa continuidade. Demorou. Diferente do cinema, que é quase sempre, né, no primeiro filme. É, né, exato. Eles não perdem tempo. Mas sempre morre, né? Pois é, vamos ver, será que Superman 2, o Jonathan Kent vai morrer? Coloquem suas apostas, quem perder pede furico. Exatamente.
Por favor, deixar o CPF quando for votar aqui pra gente ir atrás depois, tá bom? E aqui nós partimos para uma outra parte importante da continuidade, que é o nosso querido Lanterna Verde. Então, o Lanterna Verde está morto, né? E o Hal Jordan está morto, está como espectro, que é o espírito vingador de Deus, né? Mas isso acontece com todo o Lanterna? Não. Ah, tá. Tipo, ele foi meio que escolhido. Só recapitulando, pra quem não lembra, a tropa dos Lanternas Verdes não existe mais. Hal Jordan despirocou, ficou vilão, depois teve sua redenção se sacrificando. E agora ele se juntou ao Espectro, porque o Espectro estava sem um hospedeiro. Um hospedeiro. E agora o Hal Jordan é o Espectro, beleza? Show. Os outros lanternas lá que a gente já conhece, o John Stewart, o Guy... O John Stewart continua na tropa, né? Uhum. O Kyle, que é o último Lanterna Verde, né? O último que tinha sobrado, que ficou no lugar do Hal Jordan e de toda a tropa que foi destruída. Ele está agora portando o Ion, que o Ion a gente vai descobrir nessa saga que ele é a encarnação da força de vontade, é tipo isso. Ele é tipo um ser cósmico. Uhum. É tipo o Parallax, né? Inverso. Exato. Exatamente. O Parallax é isso pro medo. Eu acho que é o espectro emocional, né? Cada parte do espectro emocional vai ter o seu bichinho, o seu Pokémonzinho. Isso. Porque é justamente nessa saga aqui, Lanterna Verde Renascimento, que esse conceito é definido. Porque antes o Parallax era o nome dado ao Hal Jordan quando ele virou do mal. Só que aí nessa história, o que eles descobrem? Que existe esse ser, essa entidade chamada Parallax, que é a encarnação do medo, né? Uhum. É o espírito do medo. E ele tinha sido aprisionado dentro da bateria central. A bateria central é a bateria que dá energia para todos os Lanternas Verdes. Inclusive, é por isso que a fraqueza dos Lanternas Verdes era a cor amarela. E aí, o que acontece? Quando o Hal Jordan, né, destrói a cidade dele, o Parallax consegue usar isso aí, que ele estar na bateria central, para infectar o anel do Hal Jordan, aproveitando que ele tá em um momento de crise. Vulnerável. E aí influenciar a cabeça dele e transformar ele num vilão. Então, fica aí o perdão do Hal Jordan, né? Explicação que, na verdade, a culpa tinha sido da possessão dele por Parallax. Por isso que ele virou do mal. Retcons e retcons. É, uma desculpinha meio, tipo assim, vamos trazer o cara de volta, perdoem ele. Exatamente. Essa saga é a saga Ultra Retcon, que era pra trazer o Hal Jordan de volta. Nessa saga, o Sinestro, a gente descobre que, na verdade, ele não morreu, ele fingiu morrer. Fingiu morrer, mano. Esse é um ótimo retcon. Ele só fingiu morrer. Ele fingiu que o pescoço dele quebrou. Tem algumas coisas assim que são bem legais, mas tem umas coisas que são muito forçadas nessa saga. Outra coisa é a cidade de Coast City, que do nada ela estava reconstruída, só que vazia, né? E aí todo esse mistério... É porque a cidade fingiu ser destruída também. E aí, basicamente, né, eles descobrem aí do Parallax, eles lutam contra o Parallax, e aí o Hal Jordan se separa do espectro, e a alma do Hal Jordan volta pro corpo dele, e na hora que volta pro corpo dele, ele volta à vida, porque o corpo dele não tinha sido destruído, ele tinha ficado lá vagando no espaço, quando ele derrotou lá o Devorador de Sóis. Hal Jordan está de volta, os outros lanternas estão todos juntos agora, os 4 lanternas verdes da Terra. Começa aí uma nova aventura. E agora a gente vai para uma saga muito importante, que é Crise de Identidade. Essa saga é importantíssima, cara. Crise de Identidade. Ela prepara o Crise do Infinito das Terras, não é isso? Não, assim, não. Não? É porque toda saga da DC é uma crise, assim. Então... Ah, tá. Então é isso, mano. Algumas mais que outras, né? É igual toda saga da Marvel Infinita, ou uma guerra. Mas Crise de Identidade, ela moldou, de certa forma, a forma como alguns quadrinhos se comportaram nessa época. Ela foi um tremendo retcon, sim, para a história de vários membros da Liga, vilões, heróis e coisas assim. Incrivelmente não tem animação, né, dessa história. Eu não sei como que ainda não fizeram. Não, assim, não incrivelmente. Tem um motivo bem claro. Não, tá bom. Não, então, basicamente, o que acontece? Né, a gente vai ter muitos personagens aí novos assim, que a gente não comentou no dossiê. A gente tem o Homem Elástico, e o Homem Elástico, ele é casado com a Sue. Sue Dibny. E aí começa a história com a Sue Dibny sendo assassinada na própria casa dela. Isso.
essa é uma bela de uma referência a Quarteto Fantástico, o Homem Elástico ser casado com a Sue. Caraca, velho, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Boa, Matheus. Sue Storm? Não, e se vocês pararem pra notar, isso acontece 1 ano após o Stan Lee ter participado da DC, né? Olha Que a gente aí. não citou aqui, mas foi. Eita, Verdade aí, ó. Não, mas assim, a gente tem que ver quando que foi o casamento do Ralph com a Sue. Se foi antes ou depois da origem do Quarteto Fantástico. Pra saber quem copiou quem. Essa era difícil, mas eu acho que foi a de cima. Que copiou? É. Assim, copiou não, colocou uma referência ali, né? Não é nem copiar muito isso aí, eu não considero copiar. Enfim, o que acontece? Que ela é assassinada. Encontrou seu corpo queimado na casa dela. E na história eles fazem toda a referência de que a casa era super, hiper protegida, equipada com a última tecnologia de não sei o quê, que todos os membros super-heróis da Liga da Justiça ajudaram, e da Sociedade da Justiça também ajudaram a montar, que tinha coisa lá contra a telepatia, e não sei o que lá, enfim. Eles explicam tudo isso pra dizer que é um assassinato inexplicável. E aí junta a equipe que fez parte da Liga da Justiça, né? Tipo, o Arqueiro Verde, a Zatanna, a Canário Negro, Gavião Negro. Isso. E os dois importantes, né, pra essa história, que é o Homem Elástico e o Ray Palmer, que é o Electron, né? O cara... Electron não, que agora é Átomo, né? É o Ray Palmer, que é o Átomo, aquele cara que fica pequenininho, né? Isso. Eles começam a investigar e eles acham que é o Dr. Luz. Por quê? E aí vem o retcon. Anos atrás, quando eles eram da Liga, o Dr. Luz invadiu a base da Liga, quando ninguém tava lá, só tava a Sue. E aí ele abusou, né, da Sue, que acho que é um motivo que não pode ter uma animação disso, né? E aí o pessoal chegou lá, Mas olha a derrotou... audácia desse maluco também, né? Sim, demais. E aí derrotaram ele e aí eles resolvem apagar a mente dele. Lobotomiza, né? Só que isso era um segredo, né? A galera não sabia porque era é uma decisão polêmica você apagar a mente de alguém. É, tipo assim, é apagar a mente, lobotomizar, é você deixar o cara caduco, né, basicamente. É só pra fritar lá uma parte do cérebro dele, sei lá. E depois de um pouco tempo depois disso, o Ray Palmer, o Átomo, ele encontra a ex-esposa dele, que é a Jean Loring, sendo enforcada. E aí ele né, consegue salvar a tempo. Ele encontra ela com um laço no pescoço, assim. Na porta, né? Tipo, prendendo na porta e enforcando ela. Nossa. E aí fica esse mistério, né? Quem é esse cara que tá tentando assassinar todo mundo e tal. Então, vai acontecendo outros rolês. Aparece o filho do Capitão Boomerang, que quer vingar o pai dele e tal. E ele resolve matar o pai do Tim Drake, que era o Robin do momento, né? O Robin que substituiu o Jason Todd. O coitado era o único Robin que ainda tinha os dois pais. Era, mano. Era o Robin mais de boa. Não podiam deixar isso barato. Não podiam. E aí o filho do Capitão Boomerang mata o pai do Tim. E o pai do Tim consegue também atirar nele a tempo. Então os dois se matam, basicamente. Então é uma história muito dark, né? Muito sombria. Ah, com certeza. E aí nisso, o Wally encontra com o Dr. Lewis, o Wally West, que era o Flash do momento. E ele consegue ver uma imagem, né? Do que aconteceu no dia lá que a mente dele foi apagada. E ele descobre que o Batman também foi apagado da mente dele. O Batman também tava lá. E aí começa a ficar mais polêmico ainda, porque não foi só o vilão que foi lobotomizado, né? O Batman também teve a mente dele alterada, porque ele foi contra a lobotomia. Cadê o preparo agora? A Zatanna, foi a Zatanna, né? A Zatanna tava mudando a cabeça do Batman. E começa esses conflitos. E aí, em toda essa investigação, o Doutor Meia-Noite, que é um médico lá, um médico super-herói, ele descobre que a Sue foi morta porque alguém entrou microscopicamente na cabeça dela, né? E ela teve um stroke, né? Qual é o nome? AVC. Um derrame. Tipo um AVC, um derrame. O Palmer, né? O Ray Palmer, toda essa saga que vai acontecendo, toda essa confusão, ele acaba reatando com a ex-esposa dele, né? A Jean. Só que aí, depois dele ficar sabendo que alguém entrou microscopicamente lá no ouvido da Sue, através do telefone, né? Então é por isso que ela conseguiu, essa pessoa, invadir a casa super protegida. E ele saca que foi a própria esposa dele, a ex-esposa, né, a Jean, que ela pegou a roupa dele, entrou no telefone lá e matou a Sue. Por quê? Mano, por quê? E ele descobre, mano, que ela só queria causar essas cenas, esse caos, pra poder tentar reatar eles, porque ela não queria matar a Sue, na verdade. Ela só queria, né, causar machucar ela. Era alguma coisa assim, né?
Mas o que tem a ver a Sue com o casamento do outro? Todo esse caos dessa investigação foi o que fez eles se juntarem novamente. O Ray Palmer e a esposa dele, né? A ex-esposa. Ah, ela deve ter trabalhado junto com ele pra investigar. Inclusive, o próprio enforcamento era fake. Ela mesma tava se enforcando. Então ela matou ele acidentalmente. E aí ela queima o corpo justamente pra parecer que foi o Dr. Lewis. Pra não acharem que foi ela. E aí, mano, é o caos. Todo mundo, mano, tá maluca. E ela aí, né, presa, internada no asilo Arkham. Mais uma, né? E essa aí é a crise de identidade. Todo mundo desconfiado de todo mundo. E eram os heróis, assim, mais de boa, pô, Zatanna. Você pensa, Canário Negro e o Arqueiro Verde. Arqueiro Verde, brother. Você não quer esperar uma coisa dessa do Arqueiro Verde. Era isso, nessa época aí dos anos 2000, né? Tipo, as coisas mais dark ainda, consequências reais e todo mundo desconfiado de todo mundo, né? Teve o Batman, agora tem o Batman de novo, de certa forma. Do Batman teve o Rush, né? Teve o Batman lá, O Silêncio. Silêncio, isso. Que foi suspense sinistro, né? E também, assim, pesadinho ali as paradas que rola, né? Foi uma história também, né? Baseada em retcon, né? O Batman Rush. Eu acho bem legal essa história. É boa. Tem animação dessa? Tem, mas a animação desvia. Ah, tá. É diferente. É diferente. Lá que o Batman e a Mulher Gato quase se casam, né? Boa. Foi nessa história que o Batman e a Mulher Gato começam a ter um relacionamento, né? Nessa continuidade. Para de ser só o lancezinho, né? Depois desse lance do crise de identidade, o Batman constrói o Irmão Olho. Isso. Que é o satélite de vigilância dele. Porque aí, tipo assim, todo aquele esforço pra ele voltar a confiar nos heróis por água abaixo. Ah, não dá, né, mano? Não, é porque, tipo assim, eu acho que isso é muito do Batman. Tipo, ele confia, mas ele tem um plano ali de reserva só por ter. Uhum. Que foi o que ficou. E eu acho que, tipo, isso aí marcou muito ele. Não tem como dissociar a imagem do Batman dessa parada mais nunca, sacou? Aham. A gente tem o retorno da tropa, né? A tropa dos Lanternas Verdes. Uhum. Junto com Lanterna Verde é criada também uma nova tropa. Alguns lanternas que sobreviveram voltam pra tropa. E novos anéis aí são lançados no espaço pra trazer novos recrutas. E essa é uma fase também que vai fortalecer muito o universo do Lanterna, porque tem muitos lanternas e, tipo, os escritores ali, eles dão muita personalidade pra cada um, então você consegue gostar, tipo, de vários lanternas, saber a personalidade de cada um. Mas, assim, é aí que começa também os lanternas, tipo, de várias cores ou é mais pra coloridos? frente? Isso, Mas a gente já vai chegar lá. Ah, beleza. Mas é nessa run, né? É aqui que pega uma das grandes forças também dos Lanternas Verdes, que é o fato de serem várias raças diferentes. Uhum. Você tem um retorno aqui do Mogo, né? Grande Mogo, o Lanterna Verde Planeta, que é responsável por redirecionar os anéis. Quando o Lanterna morre, é ele que manda o anel pra ir atrás de outro digno. E aí a gente tem novamente reunido os Guardiões, né? Os Guardiões do Universo, que voltam a governar ali os Lanternas, a tropa dos Lanternas, né? Que são esses seres milenares, cheios de sabedoria e com zero emoções, que tentam proteger o universo. Que pra mim é uma grande furada. Se você tem uma tropa de lanternas com esse poder todo e você não protege o universo, amigo, alguma coisa tá errada. Mas você acha que eles não protegem? Eu acho que eles falham muito. Pô, mas se ele não existir eles, seria muito pior, não? É justo, mas... Sei lá, isso aí é tipo falar, mano, eu faço a parada mal, mas sem mim é muito pior. não é uma parada, tipo, não é falar, você faz bem. Pensa na quantidade de problemas que são os próprios Lanternas que causam, cara. Todo o rolo com o Hal Jordan. Sei lá. Isso, né? Isso, na verdade, é uma isso é uma mania de quadrinhos, né? Não, mas isso é uma mania do ser humano, velho. Olha só, se a gente olhar Estados Unidos treinou lá os terroristas de hoje em dia. Financiou a Al-Qaeda, que depois deu pra combater os comunistas lá, e hoje em dia eles são os maiores inimigos dos Estados Unidos. Um dos maiores inimigos. Então, é isso. É assim que funciona a vida, né? É assim que a banda toca. Eu só vou falar rapidamente do Sete Soldados da Vitória, bem rapidamente, pelo alto, que isso aí eu tenho que falar porque é meu favorito, Grant Morrison. Os Sete Soldados da Vitória parece muito um termo de coisa crente pentecostal. Caraca, mano, você estragou agora esse título. Muito, tá ligado? Bom. Venha você para a campanha, os Sete Soldados da Vitória. Esse nome era de uma equipe lá, sei lá, dos anos 40, na época da guerra, né? Como vocês ouviram no primeiro episódio, o Grant Morrison, esse escritor, ele gosta muito de ir lá
pegar, cavucar no passado, nos personagens obscuros, e trazer e fazer um monte de referência. E essa é uma saga muito massa. É uma coisa que eu achei bem inovadora. Eu não tinha lido em nenhum lugar, eu acho, que eu me lembre desse jeito. São várias revistas, tipo revista da Zatanna, revista do Clarion, revista do Senhor Milagre. E cada revista, né, conta a história desse personagem combatendo um vilão. E os vilões estão conectados. Só que os personagens eles não interagem diretamente entre si. Mas coisas que eles fazem influenciam na revista do outro. Então, tipo, são histórias separadas, mas que elas se influenciam levemente. É um negócio muito, muito, muito legal. Inclusive é nessa revista aí que o Grant Morrison cria o Frankenstein. Quem assistiu aí a nossa animação aí do James Gunn. Creature Commandos. O Frankenstein. Ele é criado aí. Só que lá ele é mais heróico nos quadrinhos do que no desenho. E é isso. Fala aí, Fernando. Ou Miguel, do Batman The Hood. Porque esse aí tem animação. Esse aí vocês já viram. Ah, do Capuz Vermelho? Isso. Essa aí é das minhas animações favoritas. A animação difere um pouco do quadrinho. Mas a gente vai entrar nisso. Pode falar aí, Matheus. Primeiro que é uma animação realmente muito bem feita. Na questão de trilha sonora, a própria técnica de animação e tudo mais, assim, pra época eu tenho até que rever. Mas a história é o seguinte: o Jason Todd, né, foi sequestrado pelo Coringa, que começa a espancar ele lá e tudo mais. E o Batman não chega a tempo, né, ali no local, né? Então, ali dele espancar, ele deixa ele lá e bota fogo, bomba, etc. E o Batman não chega a tempo e explode e realmente mata o Jason Todd. Aí agora eu acho que o detalhe aí estaria na questão de que o Batman pega o corpo do Jason e leva pra uma fonte, tipo uma fonte de juventude que foi usada anteriormente pelo Ra's al Ghul, se eu não tô enganado. É o Poço de Lázaro, pô. É o Poço de Lázaro, exatamente. O Jason, tipo, realmente revive, mas fica ali despirocado. Na verdade, foi o Ra's al Ghul que recuperou o corpo dele e colocou no poço. Ele fez isso porque se sentiu culpado, porque ele tinha soltado o Coringa, algo assim. O Batman acha que ele tá morto, de fato. E aí, tempos depois, surge em Gotham, né, o Capuz Vermelho, que começa a fazer várias paradas ali pra atrair o Batman, mas não só isso, também pra se vingar do Coringa. Né? Então o objetivo dele, de fato, é matar o Coringa. A questão é que esse Capuz Vermelho chega em Gotham e começa a tocar o terror. Um vigilante que mata criminosos e tudo, e meio que forma a própria máfia, assim. Um detalhe importante é que Capuz Vermelho era o nome de bandido do Coringa antes de virar o Coringa. É verdade. A gente aprende lá no Piada Mortal, né? No Piada Mortal. Então, o Jason toma isso para si. A gente não sabe que é ele. As coisas vão se complicando. Quem é essa pessoa que está sob o capuz? Ele tá em guerra contra, particularmente, o Máscara Negra, que quando você não tem mafiosos em Gotham, é ele que sobra. No caso, no quadrinho, né? No quadrinho. No desenho também. O Bruce ali, né, ele começa a ir atrás, investigar e tudo mais. E aí rola a revelação de que é o Jason, ele ressuscitou. Tem a icônica cena pra mim ali do Batman defendendo o Coringa do Jason, né? E aí tem todo um diálogo entre eles, o Jason falando de como que o Bruce abandonou ele e tudo mais, né? Ele tem muito ressentimento contra o Batman. Por quê? Porque o Batman deixou isso acontecer, mas também porque o Batman não matou o Coringa depois que isso rolou, sacou? Cara, essa frase é muito boa. Tipo, eu não tô pedindo pra você matar o Charada, ou o Pinguim, ou Duas Caras, é o Coringa! Olha pros quilômetros de cemitério que ele encheu. Que é a fala lá do Pacificador na primeira temporada, né? Que o Batman é um otário, quantas pessoas ele deixou morrer porque ele não quis puxar o gatilho, alguma coisa assim. Sim. Então aquilo ali é basicamente o Jason Todd, revoltado, né? Mas o que acontece? Só é revelado depois, mas o Jason Todd ressuscitou porque tinha uma pessoinha muito serelepe chamada Superboy Prime que estava presa. Na HQ é o Superboy Prime e o Poço, enquanto na animação é só o Poço. A gente vai falar já, né, mais detalhes, né, sobre essa situação. Enfim, estava presa sob uma questão cósmica, dimensional, não podia sair. E aí, pra se libertar, Superboy Prime deu socos. Na realidade. Na realidade. Por que não, né? Ela tava lá de bobeira, pô. E isso teve ramificações. Isso trouxe o Jason Todd de volta. Foi, mano, foi a maneira mais tosca. Cara, como assim, mano? Tá louco? Sim. Só que assim,
Só que tem também o Poço de Lázaro. Pra mim poderia ser só o Poço de Lázaro, mas naquela época eles estavam tentando conectar tudo, fazer que tudo influencie tudo, então eu acho que foi por isso que eles decidiram usar o Superboy Prime. Mas também, assim, eu prefiro que seja outra coisa, porque o Poço de Lázaro funciona, né, mano? O Ra's al Ghul usa o tempo todo. Exato. Né, então você tinha que ter uma desculpa de por que o Poço de Lázaro não funciona direito com o Jason Todd ali. Uma desculpa boa. No desenho, é porque o Poço de Lázaro te acorda, mas ele te deixa insano brevemente, sabe? Ele te ressuscita, mas ser morto é uma parada muito traumática. Você precisa ser dopado, controlado na hora. É uma coisa que o Ra's al Ghul aprendeu com o tempo. E uma coisa que ele aplica a si mesmo quando utiliza o poço. Uhum. Mas, de novo, no desenho, ele não consegue fazer isso com o Jason, porque o Jason tem o treinamento de um Batman. Então o Jason consegue fugir antes da galera acalmar ele. E aí ele fica... Pra sempre, assim, né? Ele meio que vai voltando a si a sua identidade, mas marcado pela experiência. Uhum. Mas parece que no quadrinho o poço dá certo. Interessante. Mas essa história aí, incrivelmente, né? Ela, fez tanto sucesso que ela virou uma das animações mais icônicas. Né? E depois ainda foi adaptada pro jogo, né? Pro Arcanite. Uhum. Exato. Fica o spoiler aí se ninguém jogou Arcanite, desculpa. Fica o spoiler de um jogo de 10 anos atrás. 10 anos, pelo amor de Deus. Não, mas tipo assim, a parada não é nem essa. A parada é porque, tipo, ficou esse Robin é canônicozão e existe. Sim, até hoje. Ele é parte da família Batman, né? Canônicozão, mano. Ele é literalmente, o Robin canônicozão é ele. Vai ser o canônicozão mesmo? Dos 4 é ele mesmo. Mas e depois disso aí, vai falar do Superboy Prime que é canônicozão ou não é? Vamos falar. Então eu vou falar Crise agora. Infinita. Crise Infinita, né? Que depois da crise nas Infinitas Terras, é a verdadeira crise depois dela, né? Porque ia fazer aniversário a crise. Então eles resolveram fazer, né, um grande evento. Uma crise. Acho que ia fazer... deve fazer 20 anos. Aí eles resolveram fazer uma nova crise. Então, fizeram toda uma preparação. Na preparação, a gente tem uma história em que o Besouro Azul, ele descobre que a empresa dele está sendo roubada. E aí ele começa a investigar isso, né? Dinheiro roubado. E ele vai seguindo e ele chega num castelo que é base do Checkmate, que é aquela organização secreta. Comentei brevemente no outro episódio. Uma organização, tipo, do governo, de espionagem. Uhum. E quem tá liderando no momento essa organização é o Maxwell Lord, que era o cara que liderava a Liga da Justiça Cômica, que era um empresário. Isso, que é quem, inclusive, lidera a Liga da Justiça, patrocina a Liga da Justiça no James Gunn, né? No universo atual. Uhum. Aparece aí no Pacificador, brevemente aparece no Superman. Isso. Que eu acho que é como o Batman vai entrar, né? Não lembro se eu falei isso no passado, mas eu lembro de ter comentado com a galera. Eu acho que o Maxwell Lord vai despirocar, né? Pra algum lado aí, em algum momento. E aí chega o Batman financiando a Liga. Pois é, inclusive, tá aí uma coisa. O Maxwell Lord, ele era, né, de boa. Ele era, inclusive, um personagem bobo, né? Só que do nada, ele é o líder da Checkmate. E não só isso. Ele pega uma arma e atira na cabeça do Besouro Azul e mata ele. Então, completamente vilanesco. Sim. Fica isso, esse mistério, né? Então, a gente tem uma pequena saga em que a gente descobre que o Maxwell Lord, ele tomou conta daquele satélite que o Batman criou. O olho. Isso. Inclusive, na verdade, o Irmão Olho não tinha aparecido antes. A gente descobre nessa saga que existe esse satélite e que o Maxwell Lord tomou conta. É incrível, né? O Batman faz o plano, se prepara pra derrotar a Liga em caso de emergência. Aí quem acha é o Ra's al Ghul. Aí o Batman faz o satélite pra vigiar os super-heróis. Quem acha é o Maxwell Lord. O cara não se prepara pra ser roubado, mano. Não se prepara. O Batman tem um problema com senhas, que é bate senha, né? 1, 2, 3 lá. Assim. Nisso, o Max, além dele ter controle desse satélite super poderoso, não sei se vocês lembram, ele tem um poder de controlar a mente. Então ele fala, posso fazer alguma coisa, você obedece. Uhum. E aí nisso, tá uma garota chamada Sasha Bordeaux, inclusive, pra quem está assistindo o Pacificador, ela é a Sasha lá, da Argus. Essa menina, ela também trabalha aqui no Checkmate, e ela está tentando ajudar, né, a acabar com o Maxwell Lord. Ela já teve um passado com o Batman, e ela já foi segurança do Batman, inclusive. Quem nunca teve, né?
E aí ela ajuda o Batman a descobrir, né, isso tá acontecendo. Então os super-heróis estão investigando o que aconteceu, quem matou o Besouro Azul. E aí nisso o Maxwell Lord resolve fazer o quê? Ele controla a mente do Superman e faz ele atacar o Batman, que tá investigando ele, e atacar também a Mulher Maravilha. E, né, fica esse mistério, por que ele tá fazendo isso? E aí a Mulher Maravilha tem que lutar contra o Superman, só que o Superman não consegue, né, não tá conseguindo se controlar. O Maxwell Lord já falou, mano, não adianta, eu vou continuar controlando o Superman, eu não vou parar. E aí a Mulher Maravilha tem que fazer a única coisa que ela consegue pensar na hora, que é matar o Maxwell Lord. O que não é nenhum sacrifício pra ela. Exato, ela quebra o pescoço do Maxwell Lord. Eles descobrem o plano do Max, né? Ele tava achando que os super-heróis estavam tomando controle do mundo, então ele queria mostrar o quão perigoso é os super-heróis, né? Então ele tava usando o Superman, ele tava usando o Superman, por exemplo, pra atacar pessoas. E o que ele fez com o Irmão Olho? Ele espalhou um vírus no mundo, né? E esse vírus, o Irmão Olho, ele consegue ativar o vírus, e a pessoa que tem o vírus, ela se transforma num ciborgue. E aí ela fica sob controle do satélite. Então, esses são os OMACs, One Man Army Corps. Então, é um exército de um homem só. Muito semelhante ao que acontece em X-Men... Como é que é a nova animação? O 97? Com os sentinelas. Não sei se vocês lembram. Achei que você ia mencionar o Tony Stark, né? Construindo o Ultron? Também não, é parecido. Porque no X-Men 97, na animação nova aí, as pessoas viram sentinelas, né? Com o vírus que o maluco espalhou. Ah, então é igualzinho. É igual. O maluco que é uma máquina do futuro lá, que é tipo uma máquina, ser humano, eu esqueci o nome. Enfim, tem esse plot aí também dele espalhar aí o vírus que transforma os humanos, e aí na hora que ele ativa, viram sentinelas. Muito semelhante aí então, de novo, né? Marvel e DC. Que tinham feito um crossover há um tempinho atrás, antes do que a gente tá falando. É verdade. DC versus Marvel. Teve vários crossovers e depois teve um grande crossoverzão. Isso, que eles foram juntos, né? Mas que foi bem merda. O final. Que tipo assim, todo mundo esquece. Todo mundo Claro, esquece. é óbvio. E vamos continuar nosso caminho aqui. Beleza. A Mulher Maravilha mata o Maxwell Lord. E aí o Irmão Olho toma conta de si mesmo. Ninguém mais controla ele. Ele se torna consciente. E eles descobrem que eles estavam roubando lá o Besouro Azul, porque o Besouro Azul, ele tinha uma empresa de tecnologia, e ele tinha um grande pulso eletromagnético. Essa é a única coisa que poderia destruir os OMACs. Então ele estava tentando adquirir esse negócio, né, para impedir eles de usarem. Mas aí o Batman e a Sasha conseguem, né, usar e derrotar a maior parte dos OMACs. Mas o Irmão Olho ainda tá lá. E aí ele divulga a imagem da Mulher Maravilha quebrando o pescoço do Lorde pra todo mundo. Pra, né, todo mundo achar realmente que os super-heróis são perigosos. E aí é um momento que a Liga quebra, né? Porque o Superman e o Batman são contra o assassinato. Ah, nossa. Pois é. Então eles se separam. Beleza. Nisso, do nada no espaço, a gente tinha um planeta chamado Han. E esse planeta, ele foi teleportado, por conta de uma saga lá, ele foi teleportado pra lá ao lado de outro planeta, chamado Thanagar, que é o planeta lá do pessoal que tem asas. Isso, o Gavião Negro e a Mulher Gavião, né? Sim. E aí começa uma guerra entre esses dois mundos. A gente tem essa famosa guerra Han-Thanagar a partir daí. E na Terra, a gente também tem o Lex Luthor criando uma sociedade de supervilões novamente para tentar derrubar os heróis. E ao mesmo tempo, um cara misterioso criando um grupo chamado Sexteto Secreto, composto de vilões também, mas ele quer derrubar a sociedade. Então, vilões tentando derrubar a sociedade de vilões. E a gente descobre no final dessa história que o líder do Sexteto Secreto também é o Lex Luthor. Então, tem dois Lex Luthor. Por último, alguém coloca um artefato lá na cela da Jean Loring, a ex-esposa do Átomo, lembra? E esse artefato faz com que ela seja possuída pelo vilão Eclipse. E ela aproveita que o Espectro ainda tá sem um hospedeiro e deixa ele meio maluco. Então eles começam a matar todo mundo que tem magia e acabam matando o Mago Shazam, que é quem dá o poder pro Capitão Marvel. E no final, o Capitão Marvel vira o novo Mago Shazam. E aí, mais pra frente, o Capitão Marvel Jr. vai ficar no lugar dele como Capitão Marvel. E aí, com essa confusão toda, a gente chega na Crise Infinita, que a gente descobre o quê? Lá na Crise nas Infinitas Terras, se vocês lembram bem, alguns heróis que ajudaram a derrotar o Anti-Monitor, o grande vilão,
eles tiveram que se sacrificar e foram parar lá num universo aleatório, sozinhos. Esses heróis foi quem? O Superman, da Terra 2, com a sua esposa, a Lois Lane. O Alexander Luthor, que era o Lex Luthor do bem, do outro universo. E o Superboy Prime, que era o Superboy de um universo que não tinha mais nenhum herói. Eles ficaram nessa realidade durante todos esses anos, né, fazendo nada lá. E aí o Superboy, né, não aguentava mais ficar lá sozinho. A Lois Lane começou a morrer. E aí todos eles se convenceram de que eles tinham que sair dali, porque eles salvaram a realidade errada. Né? Eles estavam olhando pra realidade, todas aquelas coisas horríveis acontecendo. Eles falaram, mano, essa realidade que sobreviveu é errada. Tinha que ter sobrevivido outra realidade. Fizemos merda. Fizemos merda lá na crise. E aí o Superboy usa aí sua força, deu socos na realidade para se libertar da sua prisão, do seu universo que ele estava preso. Nesses socos, né, a gente vê que ele afeta algumas coisas, como, por exemplo, o Jason Todd ressuscita. E a outra coisa, que eu me lembro de cabeça, é o Maxwell Lord virando vilão do nada. Essa é a explicação. Ué? Isso mesmo. Foi essa a explicação. Então eles conseguem escapar desse universo. E aí o que eles fazem? Todas essas coisas que estavam acontecendo bizarras eram eles manipulando a Terra. Então, tipo, esses dois planetas entraram em guerra porque esse teleporte e um planeta ter saído de órbita e tal, essa confusão, foi eles que causaram. Uhum. Mas peraí, foi proposital? Tipo assim, o maluco não só socou a realidade, ele sabia onde socar pra causar o que ele queria Não. reflexo? É porque a ordem aqui cronológica é confusa, mas ele socou a realidade, ele saiu de lá, e aí ele começou a manipular algumas coisas, entendeu? Depois. Ah, entendi. Ele chegou pra realidade, né, e falou, ó, se tu não quiser tomar outro soco, tu faça isso. Então, ó, os planetas saindo, né, entrando em guerra foi culpa deles. A inteligência artificial lá, o OMAC não. O olho ficando consciente. Isso, foram eles. A Pedra do Eclipse indo lá pra cela da Jean Loring também foi eles. E a criação da sociedade foi eles, né? Agora a gente entende quem era o Lex Luthor da sociedade e quem era o outro Lex Luthor. O da sociedade era justamente o Lex Luthor, né, do multiverso aí. Ah, o da sociedade era o Lex Luthor do multiverso, esse aí. Isso. E o do sexteto secreto era o Lex Luthor da realidade padrão aí. Isso. O original, que queria voltar a tomar seu lugar de poder. Justo. Por que eles estavam fazendo isso? Pra dispersar os heróis, enquanto isso preparar os planos deles, que era o quê? Construíram lá uma mega estrutura, uma mega torre, capturaram vários heróis, um de cada realidade. Se vocês lembram lá na Crise nas Infinitas Terras, as realidades se fundiram, né? As que sobreviveram. Então eles pegaram esses heróis de várias realidades e colocaram nessa torre para poder justamente ressuscitar o multiverso e escolher a terra certa. Uhum. Qual terra certa ia sobreviver. O pessoal começa a tentar impedir, né? As pessoas que vão descobrindo. O Superboy Prime começa a ficar cada vez mais louco, né? Ele vira nessa saga uma crítica, né? O fanboy que fala, mano, esse aqui não é o meu Superman, esse aqui não é o universo do jeito que eu queria. Então ele tá escolhendo o universo dele, entendeu? Então ele é uma crítica. Uhum. Ele acaba, né, matando uma galera. 3 personagens genéricos. E aí os Flashes agarram ele e prendem ele na força da aceleração. O Wally West, que era o Flash do momento, ele também, né, é sugado pra força da aceleração. Só que ele leva a esposa dele e os filhos juntos. Aí eu não lembro os detalhes. Mas enfim, é um momento que o Wally West ele vai sumir porque ele vai ficar vivendo na força de aceleração. O Batman forma um time pra destruir o Irmão Olho. Enquanto isso, o Superman da Terra 2, né, ainda tá meio acreditando no Alexander Luthor, até que a Lois morre no meio da saga. E aí o Superman percebe que não adiantava eles trazerem a Terra dele de volta, que isso não salvou a Lois. Percebe que ele foi manipulado o tempo todo. Esse é o momento que todo mundo se une pra derrotar eles. Superboy Prime, ele consegue fugir da força de aceleração, Claro, né? O que é a força de aceleração pra quem fugiu da realidade? O que é um soco? O que é um soco? Que é um soco? E aí, só que ele volta louco, porque é como se ele tivesse passado, tipo, muitos anos lá, tentando fugir, porque o tempo funciona diferente. E nisso ele mata o Superboy, que é a grande morte da saga, né? É a morte do Superboy. Pera, quem mata o Superboy? Do Superboy Prime. Quadrinhos, né, mano? Quadrinhos. E aí, no final, eles conseguem derrotar o Superboy Prime.
ele é levado pelos Lanternas Verdes, ele fica numa prisão num sol vermelho, né? Pra ele não ter a força dele. E o Bart Allen, que é o neto, eu acho, do Flash, do futuro, sei lá. Ele se torna o Flash do presente, né? Que ele tava no Titãs, ele se torna o Flash atual. E o Alexander Luthor morre. Inclusive, ele é morto pelo verdadeiro Lex Luthor e pelo Coringa. Ah, mas com certeza, você teria dúvidas de que o Lex... Tipo assim, o Lex Luthor da realidade. Se visse outro Lex Luthor, ele não mataria o outro? Ele é muito orgulhoso, né? Só existe um Luthor. Sacou? E o Superman da Terra 2, o grande Superman, o primeiro Superman de 1938, ele finalmente morre lutando contra o Superboy Prime, né? E é isso, né? Temos o Superman original morrendo nessa saga. Nessa saga tem a destruição de uma cidade chamada Bloodhaven também. Famosa, que é aquela vizinhazinha de Gotham. Que era onde o Asa Noturna, inclusive, atuava. Foi um evento, né, grande, essa explosão. Nessa saga também temos a origem do novo Besouro Azul, o Jaime Reyes, o mesmo lá do filme de 2023. O primeiro Besouro Azul tinha seus poderes de um escaravelho tecnológico. O segundo Besouro Azul, o Ted Kord, que foi morto por Maxwell Lord, herdou esse escaravelho, mas nunca conseguiu usar ele. E agora, durante a crise, esse escaravelho vai parar nas mãos do menino Jaime e ele se conecta ao escaravelho igual o filme. E aí algumas coisas que se desenrolaram aí depois dessa crise. Uma organização chamada Shade, Sombra aqui no Brasil, tinha aparecido lá pela primeira vez na revista do Frankenstein. Ela toma a cidade destruída de Bloodhaven. Essa organização é liderada pelo Pai Tempo, que é meio que uma entidade cósmica, algo assim. Ele aparentemente é um vilão e está fazendo experimentos secretos com meta-humanos. Alguns dos heróis se opõem a essa tomada da cidade e essa briga entre eles causa outra explosão que destrói mais ainda a cidade. E aí isso faz com que o presidente queira controlar mais os meta-humanos. Nesse conflito todo se forma uma nova equipe dos Combatentes da Liberdade, inspirada naquela equipe original que combateu lá na guerra. Essa equipe nova prova a manipulação dos vilões e são convidados para assumir a liderança da Sombra. Mas no final é revelado que era tudo um plano do Pai Tempo para trazer os Combatentes da Liberdade de volta e melhorar, né, o mundo, né, os Estados Unidos no caso, né, porque essa história tem uma grande questão política, né. Depois da crise infinita, a gente tem um jump de 1 ano. Então, todas as revistas pularam 1 ano. É o time skip da DC. Terror. E aí a gente vai para uma saga chamada 52. Essa revista 52, ela vai contar o que aconteceu durante esse tempo. Que foi um tempo em que o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha ficaram ausentes. Cada um tava fazendo uma coisa da vida. Né? Deixando de atuar. E aí nisso a gente acompanha, né, vários heróis em histórias diferentes. A gente tem, por exemplo, o Homem Elástico, depressivo por causa da morte da esposa dele. No final da história ele decide perder a vida, né, pra poder se encontrar com a sua esposa morta. A gente tem o Lex Luthor lá criando uma equipe de super-heróis. E aí o Aço, né, aquele super-herói, o Aço, ele vai tentar impedir ele. Mas eu acho que um dos mais importantes é o Adão Negro, porque o Adão Negro tá lá, né, governando o Kahndaq. Inclusive, eu acho que essa é a revista que deixou o Adão Negro tão poderoso quanto ele é conhecido hoje. Ele mudou o nível de poder da DC, foi? Acho que o The Rock leu essa revista aqui, mano. Porque, beleza, o Adão Negro tá lá, né, tentando proteger Kahndaq daquele jeito dele. Aquela Intergang, que aparece inclusive no filme, ela tenta fazer um acordo com ele. E aí eles enviam uma escrava pra ele. E essa mulher meio que vira amiga dele. Então o Adão convence o Shazam, o Capitão Marvel tinha se tornado o Mago Shazam. Então ele convence ele a dar poderes pra ela. Então ela se torna a Isis. O Adão Negro tava bonzinho, né? Ficando bonzinho, porque a Isis convenceu ele a ser um cara bonzinho. Só que aí acontece lá uma treta, vai uma galera lá e causa uma chacina lá em Kahndaq, mata a Isis, mata o Osiris, que era outro personagem. E aí o Adão Negro fica furioso e vai se vingar. E ele vai numa cidade lá, numa nação, a Bialha, e causa uma chacina. E aí a gente tem uma saga que é a Terceira Guerra Mundial, que de Guerra Mundial não tem nada, mas é uma história, basicamente, é o Adão Negro contra todos os super-heróis do mundo. É tipo isso, é igual aquele World War Hulk, do Hulk contra todo mundo. É igual aquele Deadpool mata o universo Marvel. Todo mundo vai tentar impedir o Adão Negro, mas ninguém consegue. Vai uma equipe atrás da outra, né? Conforme a história manda. E, inclusive, nessa história ele mata a Terra, que é aquela menina dos Titãs, que é a namorada do Mutano. Nossa! Foi aí que ela morre.
E no final da história, o Capitão Marvel, né, o Shazam, e outros magos conseguem tirar o poder dele e mudar a palavra mágica. Então, quando eles mudam a palavra mágica, ele não consegue mais invocar o raio pra transformar ele. Porque ele não sabe a palavra ou porque, tipo, muda a equação? É porque ele não sabe. Ah, tá. É porque aí Mudou fica a senha, fácil mano. resolver. O Batman que deu esse plano aí, ele falou, ó, muda a senha. Foi. Muda assim. O Batman aprendeu, né? Eu acho, tipo assim, interessante a gente ver essa parada tanto dos anos 2000, quando chegando agora nesse um ano depois e preparando pros 52, porque, tipo assim, eu odeio os nossos 52, não vou falar sobre isso, mas, tipo assim, isso que a gente vê aqui agora tem muita influência, inclusive, nas paradas de herói atuais. Que são o quê? Histórias de heróis, focando também na vida pessoal dos heróis, entendeu? Em quem eles são, além da sua atuação ali de uniforme, etc. Então, levando esse drama pra parte emocional e tratando de temas mais pesados. Você tem aí, como vários que a gente citou, né? Falando até de abuso, o Rush, Under the Hood, que a gente teve aí do Jason Todd e etc. E todas essas histórias, você vê que, tipo, elas têm um clima mais tenso, né? E aí tu vai ver o que a gente tem hoje fazendo sucesso. The Boys, Invincible, e por aí vai, né? Gen V aí, que são as coisas de heróis agora que tá em alta. Eu vejo como uma influência muito grande dessa parte aqui da DC, saca? No episódio passado teve já início lá, mas aqui também. Isso que o Miguel falou é interessante, porque, cara, tá tudo muito bonzinho, muito bonitinho, enjoa. Não, a gente precisa dar uma chacoalhada, vamos deixar tudo sombrio. E aí fica tudo sombrio demais e... Desagradável. às vezes desnecessariamente, e aí vem alguém, não precisa ser sombrio, o negócio tem que ser bonitinho. E aí volta pro bonitinho. Então é assim, né? É o ciclo que a gente tá vivendo agora, né? Exatamente, com o que James a gente teve, Gunn, né? inclusive, o Zack Snyder, que o pessoal falou no episódio de Super-Homem aí, teve até um ouvinte que comentou que preferia o universo do Zack Snyder, que é o universo mais sombrio, né? Exatamente. Apesar de você ter aquele Super-Homem lá todo poderoso, é um universo mais sombrio do que esse aqui agora, do James Gunn. E que não vai ser tão assim. Nessa saga 52, a última coisa, eu acho que importante, últimas duas importantes. Uma é que é introduzida a Kate Kane, que ela é a Batwoman, ela se torna Batwoman, ela é uma parente aí do Batman, sei lá, distante da família do Batman, e ela resolve se tornar a Batwoman. Ela também é, tipo, representou muito porque ela era uma personagem, né, lésbica. E tem também o multiverso, né? Que a gente ficou na dúvida. E aí, o que aconteceu com o multiverso no final de Crise Infinita? Então, eles descobrem aqui alguns heróis, né? Os heróis cósmicos descobrem que o multiverso realmente foi restaurado. Só que agora ele não é infinito. Existem 52 universos. E aí começa, inclusive, esse negócio da DC Comics com o número 52. Essa revista aqui, ela se chamava 52, né? Por quê? Porque se passava durante um ano. Então, toda semana saía uma edição da revista, durante 52 edições. O ano tem 52 semanas. E aí, no final, tem 52 universos. E é isso. Se torna o número da DC, né? O número mágico da DC. Credo. Eu não gosto do nosso 52. Não gosto mesmo, mano. Que isso, né? Um pouco sobre o Aquaman agora, já que a gente não comentou sobre a história dele na parte 1 do dossiê. Quem viu o filme já conhece. Arthur Curry é o filho de uma princesa atlante junto com um faroleiro. E por causa dos poderes que ele desenvolve, ele se torna um herói. Depois de um tempo, um jovem chamado Garth se torna o Aqualad, que é o ajudante do Aquaman, né? O sidekick. Eventualmente, o Aquaman se casa com a Mera, que é outra garota das profundezas, com poderes lá de controlar a água. Eles têm um filho, o Aquababy, mas o bebê é morto por Arraia Negra, o maior vilão do Aquaman. Lá nos anos 90, o Aquaman tem uma das mãos devoradas por piranhas. Coloca um arpão no lugar. E mais pra frente, esse arpão vai ser tirado e vai vir uma mão de água, uma coisa assim. E agora, nos anos 2000, o Aquaman foi morto pelo seu filho bastardo, Koryak. Ele teve esse filho na época que a Mera estava desaparecida, né? Um arco aí. E quem se torna o Aquaman no lugar dele é o Joe Curry, que é o segundo filho que ele teve com a Mera. E agora, Fernando, quer falar de Batman e filho? O Batman descobriu que coito interrompido não é método contraceptivo, né?
Ai, mano, eu pedi pro cara falar, ele falou desse jeito. Aparece o Robin atual, o quarto na linhagem. Mas a minha maior surpresa com essa parada é que esse é o único filho do Batman. Que a gente sabe, né? Que a gente saiba. Que a gente saiba. Ele tava sem bate-camisinha no Não, mas deixa eu te falar. atividades. É porque foi no deserto. Se o Batman tivesse outro filho, já teria aparecido. Você acha que as mulheres não iam falar, mano, tu é filho do Bruce Wayne, pra tu ser herdeiro do Bruce Wayne? Ia aparecer um bocado de gente, né? Ia rolar teste mano. Ia rolar ratinho, teste de DNA. Mas futuramente vai ter outro, não vai? Ainda não teve outro, né? Achei que tinha tido já com a Mulher Gato. Não, eu acho que não vai ter, porque senão tira a parada do Damian Wayne, que é justamente isso. Pô, o cara é realmente o filho biológico do Bruce, né? Os outros são filhos adotivos, né? Da família ali. Mas esse aqui é o filho biológico também, né? Então, enfim, o que me surpreende é que o Damian Wayne é o único filho biológico do Bruce aí que a gente tem. Estranho, mano. E provavelmente é nessa história aqui que vai ser baseado, né? O próximo filme do Batman aí, Sim. pelo que eles anunciaram, né? Tô imaginando. Que é isso, né? Não sei se vocês assistiram a animação, né? Que é baseada nessa história. O Batman basicamente descobre que tem um filho. Chega a Thalia, que é filha do vilão do Batman, o Ra's al Ghul. E eles tinham tido um romance, né, já no passado. Inclusive tem uma história chamada Filho do Demônio, que chama. Só que ela não é canon, mas o Grant Morrison, ele pega elementos dela, né, como se ela fosse canon. Então nessa história o Batman tem um filho com a Thalia, né, só que esse filho fica escondido lá. E aí agora o Batman recebe essa criança com 10 anos, só que ele foi treinado por uma seita de assassinos, então ele é um moleque assassino de 10 anos, basicamente isso. Isso torna ele único, né? Ele é um dos personagens que ele começa muito, muito odiável e depois a gente vai gostando dele, é muito legal. É porque ele é odioso. No Ele é. começo, ele é horrível, né? Ele é totalmente anticarismático. Ele é ruim. Pô, eu sou o filho do Batman, eu sou o neto do demônio. Ele chama o Alfred de Pennyworth. Quem faz isso, brother? Que molequinho bosta, né? Agora, Matheus, que você tanto perguntou aí desde o episódio 1 sobre os Lanternas Verdes e o universo das cores aí do arco-íris. Finalmente chegou. Chegou. Sinestro forja, né, sua tropa. Finalmente, depois de anos, ele resolveu ter a ideia. E se eu fizer uma tropa, em vez de eu ficar sozinho combatendo, né, os Lanternas Verdes? Então, ele cria a própria bateria central dele lá. Não, Jonathan, seja honesto, mano. Ele tava fazendo um curso de ferreiro de lanterna pra ele conseguir fazer a bateria dele, senão não ia adiantar nada ele ter vários amigos sem anel, pô. Vamos ser justos aqui, pô. Ele faz a tropa dele, ele ataca, né, lá os Lanternas Verdes. Nisso ele consegue dar o Superboy Prime pra ele. Ai, mano. Ele também retira a entidade verde lá, ele tira do Kyle. O Ion. Ian. E ele consegue pegar roubar o Parallax, né? Esse é um detalhe muito legal da história. Esse quadrinho eu tenho aqui em casa. Guerra dos Anéis é muito bom. É muito, muito. Que eles infectam o Kyle com um vírus que é uma lanterna amarela. Que, assim, é um vírus consciente que é um membro da tropa, né? Causa medo. Na verdade, eles matam a mãe do Kyle, desse jeito, com vírus, e depois infectam o Guy Gardner. Não, pô, porque eu tô lembrado que rola uma vacina depois. Isso, rola uma vacina depois. Spoiler. Isso. Que tem um Lanterna Verde Bactéria do bem. Assim como tem o Lanterna Planeta, né? Tem o Lanterna Bactéria e o vírus, né? Exato. E aí, basicamente, né, tem essa guerra, só que os Lanternas estavam perdendo feio, porque eles não podiam matar, né? O Anel não deixava eles matar, né? Eles eram heróizinhos. E aí, depois, né, deles estavam perdendo feio, os Guardiões do Universo, eles falam, mano, a gente vai ter que mudar aqui a Constituição, vamos ter que reescrever as leis aqui. Eles adicionam 10 leis novas no livro de Oa. É os 10 mandamentos. Novo Testamento dos caras. Emenda constitucional. E a primeira lei é que eles podem usar força letal. Então eles podem matar agora. A primeira lei da nova Constituição. Pode matar todo mundo. Pode matar os inimigos, né? Os inimigos da tropa. E aí eles começam a virar o jogo de volta. Conseguem derrotar o Sinestro. O Superboy Prime, ele entra pega pra capar com um lanterna que também tem o mesmo poder, né? Que ele era de um planeta próximo de Krypton. Parecido com Krypton.
Isso, exatamente. Então ele, perto do Sol Amarelo, ele ganha poderes também. É aquele planeta que tinha no Smallville? Kandor, né? Ou alguma coisa assim, é isso? Não, essa é a cidade de Kandor, que é uma cidade kryptoniana. Isso, a cidade que é engarrafada depois, inclusive. Ah, tá. Então, beleza. Mas não, esse planeta chama Daxan, né? Ele é um Daxamita. E a entidade verde, os guardiões redirecionam, quando eles conseguem recuperar a entidade, eles redirecionam para esse moleque, que é o Sodam Yat. Então ele, além dele ter a força do Superman, ele tem a entidade verde dentro dele. Nisso, o Anti-Monitor também vira um Lanterna Amarelo, né? O Anti-Monitor lá da Crise nas Infinitas Terras. Uai, voltou? Pô, o Espantalho é um Lanterna Amarela, não é? Não, mas o espantalho faz total sentido, né? Sim, mas ele foi por tipo uns 2 segundos, porque na hora que o anel entra nele, os lanternas estavam seguindo o anel e eles conseguem impedir ele. Poxa, o anel entra nele só por 2 segundos, cara. É, pai. Nossa, ia ser um baita vilão, hein? Pra que entrar no anel depois dessa? Só sei que, mano, no final, mano, dessa saga é uma confusão muito grande. O Superboy Prime, ele não sabe o que ele faz, se ele luta contra os Lanternas Verdes ou se ele se vinga do Anti-Monitor por ter destruído o planeta dele, né, o universo dele. Então, no final, todos os vilões são derrotados. O cara é derrotado porque ele buga. E aí ele fica lá sem saber o que fazer. Aí vem alguém bom na cabeça dele e pronto. E aí, nisso, Mas como é que o Anti-Monitor ainda tava vivo? Cara, então, ele nunca foi destruído totalmente, né? Ele foi de acordo com essa história, os retcon, ele foi jogado lá pro universo de antimatéria, e aí o Sinestro pegou ele e começou a curar ele, né? Entendi. É isso. E aí botou ele pra ser o guardião da Lanterna Amarela. Era isso que eu tava tentando lembrar. Mas o final, a sacada final que é maneira dessa história é que todo mundo achando que tinham vencido, mas aí o Sinestro fala, mano, era isso que eu queria, mano. É isso que eu queria, que os Lanternas Verdes se tornassem mais fortes. Ou seja, agora vocês podem, graças ao que eu fiz, vocês podem usar a força letal. E aí você fica com aquele gosto agridoce, né? Os Guardiões do Universo, eles falam de uma profecia da Guerra das Luzes, ou seja, várias cores aí, e eles estão tentando impedir a Noite Mais Densa, que é algo ruim, né? É o apocalipse dessa galera. Exatamente, Apocalipse dos Anéis. E nisso a gente tem a crise final. Eita, nós. Que em tese a gente acredita que essa era pra ser a história final do universo DC antes do reboot. Porque... Que acaba. Não, mas não foi esse o problema, né? Os burburinhos diziam que ia acabar, que ia ter um reboot. Só que não teve, né? E aí essa história era pra ser o final, mas no final não deu pra ser o final. E essa história foi escrita pelo meu querido Grant Morrison. Diferente das outras crises que fala de multiverso, essa aqui não. Ela é uma grande homenagem ao Jack Kirby, né? Quem lembra lá do Jack Kirby, criador do Darkseid, criador de grande parte do universo Marvel. Nessa história aqui, ela começa dizendo que os novos deuses lutaram entre si e os vilões venceram. Se destruíram todos, mas os vilões venceram. E aí, durante a história, a gente começa a perceber que os vilões, né, Darkseid e seus lacaios, estão possuindo pessoas da Terra. Então, eles morreram e renasceram como pessoas na Terra, né, possuindo elas. Credo. E o objetivo de Darkseid, se vocês lembram bem, era o quê? Antivida. E a antivida, de acordo com Jack Kirby, a ideia original era que é a perda do seu livre-arbítrio, é o controle, essa é a antivida. Então, durante essa saga, o Darkseid consegue, né, descobrir a equação antivida, ele consegue, era a época que os celulares, as TVs, né, já estavam há muitos anos, né, na verdade, 2008, né, os celulares já estavam bem disseminados, então... Darkseid usa todas as telas, né? Ele espalha essa equação pelas telas e todo mundo que assiste é subjugado e é dominado e perde seu livre-arbítrio. E ele começa a dominar várias pessoas. Vários heróis são possuídos por vilões. A própria Mulher Maravilha, ela é possuída por uma das... As Fúrias. Fúrias, isso. Nessa história, o Caçador de Marte é assassinado por uma nova sociedade de vilões sob o comando do Darkseid. Nisso, o Batman ele é sequestrado. Ele é derrotado, sequestrado, e o Darkseid está tentando clonar o Batman. Como o Batman é um grande herói, ele estava tentando clonar o Batman, só que nenhum dos clones funcionava, porque é como se o Batman tivesse tantos traumas, assim, e só ele consegue superar, né, os traumas dele, que todos os clones dele falhavam e morriam. O Batman é o boneco do Matheus no Turno da Noite, é o... Ai.
É verdade. O Menezes. O O Menezes, mano. O cara não aguenta os traumas. Terapia é forte. O que mais? Aí o Superman, mano, é uma loucura, porque o Superman... Essa é a única parte que envolve o multiverso, né? Que o Superman, ele tá tendo um caos lá no multiverso. Lembra quando que eu falei que surgiram 52 universos, certo? Sim. E agora existe 52 monitores também. Antigamente era um monitor para todos os multiversos. Agora existem 52 monitores. E o Grant Morrison, ele usa tudo, é muito simbolismo, né? Com os monitores, ele simboliza os escritores de histórias, os criadores. Então tem vários criadores, né? Uhum. Só que existem criadores bons e ruins. Tem pessoas que fazem bem pro mundo dos quadrinhos, tem pessoas que fazem mal, certo? Sim. E um monitor, ele é mau. Ele é um vampiro, né? E ele começa a, né, fazer o mal ali, dominar os outros monitores e causar o caos no multiverso. E ali era uma crítica, obviamente, ao Alan Moore, como eu falei na outra história, no outro episódio. Era a grande rixa do Grant Morrison, Alan Moore. Então ele estava criticando o Alan Moore como sendo esse vampiro, né? Que ele trouxe o mal, ele trouxe a escuridão para ser visto em quadrinho nos anos 80, né? Com o Watchmen. E aí, qual que era o nome desse anti-monitor aí? Ou desse monitor? Cara, legal. O nome dele era Mandrake. Por que as pessoas supõem? Por que ele acha que é Mandrake esse nome? Porque tem uma grande questão. Quem é o primeiro super-herói dos quadrinhos? Grande parte das pessoas fala que é o Superman. Uhum. Mas existe um outro lado que fala que o primeiro super-herói é o Mandrake, que é aquele mágico. Então, é como se fosse, né, também uma brincadeira com isso, né? Boa. Que ele é uma ameaça ao Superman, ele é o Mandrake, né? Uhum. Ele ameaça o Superman de não ser o principal super-herói, o O primeiro. primeiro herói, né? Legal. E aí os monitores do bem pedem ajuda do Superman. O Superman ajuda lá eles a derrotar. E aí é uma revista, mano, cheio de símbolos. É confusa pra caramba. É aquela revista que tu tem que ler 50 vezes. Cada vez vai pegando um detalhe a mais. É uma revista, inclusive, que saiu em 3D nos Estados Unidos. Né? Podia vir com um óculosinho, você lia em 3D. Um detalhe importante que a gente tem a volta do Flash, do Barry Allen. Nessa saga aqui, a gente descobre que o Barry Allen, adivinha, ele não tinha morrido. Ele, na verdade, foi sugado lá pra força de aceleração. Sempre, né? Igual no desenho. E ele tava preso lá. Ele consegue sair nessa saga, crise final. Ele é perseguido lá pela uma entidade negra que não quer deixar ele escapar da morte. Mas no final ele vence e ele volta, né? Então é isso. É outra referência do Jack Kirby, essa entidade, né? Isso, Corredor Negro, né? O Jack Kirby criou o surfista prateado, e aí esse sujeito que ele criou era... Em vez de usar uma prancha de surf, era prancha de esqui, como é que era? Era um esqui, Um esquiador. Esquiador negro. E aí, como é que acaba a história, né? A crise final. O Superman consegue lá salvar o multiverso. O Batman consegue se libertar do controle lá que ele tava tendo, né? Da prisão dele. Uhum. O Batman, ele pega uma arma e atira no Darkseid. É como, tipo, o Batman... Aí é uma brincadeira, né? O Batman não pega arma, mas a única vez que o Batman pega uma arma é pra ele matar o próprio mal, né? Darkseid é o próprio mal. Então, o Batman usa isso. Só que, ao mesmo tempo que o Batman faz isso, o Darkseid também ataca o Batman com um raio, né? Ômega. E aí o Batman, aparentemente, morre. Os dois se matam. Isso. O grande final, né, depois que o Darkseid é destruído, o Mandrake volta lá e aí todos os heróis se reúnem lá pra vencer ele, só que quem vence ele no final é um dos monitores, que é como se fosse o bom escritor, o monitor bom, o bom escritor. E ele tem poder pra derrotar o mal, então ele derrota e os heróis junto com o monitor reconstroem, né, a realidade deles, né, basicamente isso. E a ideia era que fosse o reboot aí, né? Sim. Só que foi cancelado o reboot, então continua, o universo continua. Então a história não valeu de nada, tá ligado? Mas a história é muito boa. Todo o simbolismo ficou. Eu gosto muito dela, né? Ela é polêmica, porque ela é, tipo, muito difícil. O novo vilão não é o Mandrake ou um monitor, que é o escritor bom. Ele é um novo nível, que é o CEO, sacou? O CEO é o pior, A velho. diretoria, tá ligado? Que é muito pior. E agora a gente volta pros Lanternas Verdes.
Lanternas Verdes aí, que Matheus preste atenção, que agora é esse momento. Bora lá? Seja educado, Matheus. Receba a cultura. Quando os Lanternas Verdes estavam levando o Sinestro para a execução dele, ele ia ser executado, graças à lei nova, os Lanternas Vermelhos, uma galera que surge do nada, eles vão e atacam, porque eles querem matar o Sinestro. Isso por quê? Aí começam vários retcons do universo dos Lanternas. Quando os Guardiões do Universo resolveram criar uma tropa, a primeira tropa que eles criaram foram os Caçadores Cósmicos, que são robôs. Só que os Caçadores Cósmicos, eles eram falhos. Então alguém mudou uma configuração deles e eles foram chacinaram um setor inteiro, que era o setor 666. Olá. E um dos poucos sobreviventes foi o líder dos Lanternas Vermelhas. O Atrocitus. Que é aquele bicho gigante que tem um gato. Parece o Darkseid de ser bombadão, né? Lanterna vermelho, bombadão, que tem um gato. Que é um Lanterna vermelho. Dexter. Depois dessa chacina, o Atrocitus ele se torna, né, um vilão, né? Ele, inclusive, é que faz o Abin-Sur morrer. O Abin-Sur é quem dá o anel pro Lanterna Verde, o Hal Jordan. Na teoria, antes do Hal, era o maior Lanterna Verde de todos, né? Isso. Rapaz, esse negócio de dar o anel vai ser complicado, viu? Vai. Não, tem gente devendo aí porque falou besteira no começo do programa. Você viu ali uma frase de lavagem cerebral e acha que não quer dizer que ela foi convencida, mas beleza. Por causa disso, ele é preso, o Atrocitus. Só que na prisão, ele consegue usar a ira dele, a ira e o sacrifício de sangue, para criar os Anéis Vermelhos. Cria essa tropa. Essa é uma tropa guiada pela ira, pela raiva. Eles não conseguem pensar direito. Só o Atrocitus pensa direito, mas todos os outros, eles não conseguem raciocinar direito. Tanto que eles não criam construtos igual as lanternas. Eles só vomitam sangue ácido e têm força, né? E vulnerabilidade. É quase um bárbaro no D&D. Isso. Quando tá em fúria. E aí, a gente tem um dos guardiões do universo que é contra os outros guardiões. Por quê? Ele acha que os guardiões precisam ter emoções. Eles acham que as decisões lá que os guardiões estão tomando de tentar fugir da noite mais densa, tipo, isso não tá ajudando. Então Os Siths não são do mal, esse aí é o Anakin, mano. Não, mas esse realmente ele é o guardião do bem, ele é o guardião mais sensato. E ele é expulso da tropa por causa disso. Então ele resolve criar a própria tropa dele, né? Óbvio. Com jogos e prostitutas. A tropa dos Lanternas Azuis. Virou proxeneta. Cara, os Lanternas Azuis são legais porque eles são plenamente inúteis. Tá vendo aí? Eles são os Lanternas da Esperança, mano. Os Lanternas Zen. Não, mas peraí, como assim? O poder deles é dar poder pra um Lanterna Verde. É literalmente isso. Ele é uma bateria? Ele dá um buff. A ideia é que, tipo, a força de vontade junto com a esperança são mais fortes juntas, entendeu? Quando o Lanterna Verde está próximo de Lanterna Azul, a energia dele dobra. E quando o Lanterna Azul tá longe do Lanterna Verde, o que acontece? Não, ele funciona, só que ele não é tão forte, sacou? Ele é mais fraco que as outras tropas. Uma tropa inteira é suporte. E também o Lanterna Azul, ele é capaz, se eu não me engano, né, as coisas aí dos Lanternas Azuis, de purificar alguém que já usou um anel vermelho. Porque quando a pessoa usou um anel vermelho, o coração dela para de bater e é o anel que alimenta ela, né? Então é tipo isso. Enfim. Entendi. Nessa treta toda surge o único Lanterna Laranja, que é o Larfleeze. Por quê? Laranja é a ganância. Então só existe um. Mas os construtos dele são todos os que ele matou. Ah, então é o Necromante. Mais ou menos. Assim, é mais como pertence a ele, sabe? Porque o Lanterna Necromante é o outro. É isso mesmo. Vamos chegar agora nele, porque chega a Noite Mais Densa, né? Tudo isso estava levando para a grande saga A Noite Mais Densa. Acho que a grande última mega saga da DC antes do reboot. É que é a Noite Mais Densa e o Dia Mais Claro. É verdade. Isso. Então a gente tem um vilãozinho antigo do Lanterna Verde, que era o Mão Negra. O Mão Negra. Ele se torna o líder, né, dessa tropa, que é criada por quem? Pela Scar. A Scar é uma das guardiãs do universo, que ela percebe que, tipo, eles têm que abraçar a morte, porque eles estão fadados a isso, né, a Noite Mais Densa. E o Necron, que é quase que a entidade que simboliza a morte no universo DC. Então se juntam esses três, Mão Negra, Scar e Necron, e eles começam a enviar lanternas negras por todo o espaço. Mas o que são lanternas negras, você se pergunta? Zumbis. São zumbis. Pensa em todo mundo que já morreu no universo DC. Todo mundo que já morreu no universo DC
recebe um anel? Ninguém, né? Porque o pessoal finge que morre, não morre. Todo mundo que está morto nesse momento no universo DC Justo, fato. recebe um anel e vira um zumbi. Zero memória de quem eram, zero controle. Então eles são realmente caóticos do mal. E essa é uma saga irada, porque, tipo, todas as revistas da DC pegava, tipo, Superman, revista do Superman. Quem ia ser o vilão do Superman? Aí pegava o Superman da Terra 2, que morreu lá na Crise Infinita, e ele volta como zumbi. E aí eles têm que derrotar. O Aquaman estava morto nessa época, então na revista do Aquaman, quem é o vilão? Aquaman zumbi. E vai indo. Todas as revistas com o seu zumbi, que tem a ver com ela, né? Aham. Alguns heróis que estão vivos se juntam para derrotar, né, os Lanternas Negros, né? A Mera, que é a esposa do Do Aquaman. Aquaman. O Ray Palmer. O Átomo. Isso. O Barry Allen, Flash. O próprio, obviamente, Hal Jordan. Então, alguns heróis ali estão tentando impedir isso. O Batman estava morto, então ele é um Isso. Lanterna Negro. O Darkseid volta também. O Darkseid não volta. Até porque ele não tem corpo, né? Mas senão não ia dar, né? Mas quem volta é o Anti-Monitor, é óbvio. Olha aí. O Anti-Monitor. Eu lembro que ele tinha sido colocado na bateria dos Lanternas Negros. Isso, exatamente. No final, o Hal Jordan tem que, inclusive, se juntar ao Sinestro, por exemplo, né? Pra derrotar. Eles têm que juntar a galera das luzes, né? E isso, eles descobrem que eles conseguem gerar luz branca quando eles unem todas as cores, né? Porque é isso, né? Se você juntar Sim. todos os espectros de luz, sai a luz branca. E eles descobrem o quê? O que eles estavam atrás? Os vilões estavam atrás da entidade da vida. A entidade da vida estava na Terra, porque a Terra é o centro do multiverso, e é onde surgiu a vida. Então eles queriam destruir a vida. Então eles conseguem derrotar os vilões. E nisso ressuscita vários heróis que estavam mortos, heróis e vilões. E surgem as lanternas brancas. As lanternas, literalmente, o objeto, uma lanterna branca. E aí a gente vai pra saga O Dia Mais Claro, que nessa saga todo mundo que ressuscitou tá tentando descobrir por que ressuscitou. Alguns deles não conseguem descobrir, não conseguem cumprir o seu objetivo e eles simplesmente são eliminados de volta, viram poeira novamente. E no final da saga eles descobrem que eles foram ressuscitados para trazer de volta um dos elementos da vida, que era quem? Era o monstro do pântano, que, né, tava desaparecido há muito tempo, muitos anos. Então eles são usados para trazer de volta o monstro do pântano e é assim que acaba O Dia Mais Claro. Uma curiosidade aí é que o primeiro Aqualad, ajudante do Aquaman, morreu lá na Noite Mais Densa. E no Dia Mais Claro surge um novo Aqualad, o Jackson Hyde. Quem viu Justiça Jovem, né, é aquele Aqualad, o negro que controla a água, igual a Mera. E as últimas coisas que a gente tem aqui é o retorno do Bruce Wayne. O Batman, quando levou o raio do Darkseid, ele, na verdade, viajou no tempo, ele ficou preso num loop temporal. Ele ia viajando de tempo em tempo. Não, aí a gente tem o que falar, do Batman das Cavernas, o Batman Pirata, o Batman Caçador de Bruxas. Muito maluca a história, mas muito legal, mas é de novo, uma história do Grant Morrison. Você tem que ler várias vezes pra você entender. Enquanto ele ficou morto, quem era o Batman era o Dick Grayson, né? O Asa Noturna virou o Batman durante o tempo que ele tava morto. Que é o que tem que ocorrer mesmo. Isso. Mas depois o Batman consegue voltar pro presente e, né, voltar às atividades normais, junto com o seu filho. E eu acho que a última coisa que a gente falar é do Flashpoint, que é a última história, né? É o que faz o reboot de verdade desse universo. Tem 1 milhão de animações de Flashpoint, mas basicamente o Flash fica triste porque perdeu a mãe, né? Como todo mundo sabe, esse é o evento canônico aí da vida dele. E ele resolve que não, mano, ele consegue mudar isso, né? Já que ele consegue acessar a força de aceleração pra voltar aí, né? Pra viajar no tempo. E fazendo isso, a DC usa a famosa história do efeito borboleta no que essa pequena alteração do Flash vai custar. Acho que eles querem muito trabalhar a questão do que o herói ele realmente tem que pagar o preço, né? Pra ser o herói, que ele não pode se permitir ter esse tipo de indulgência, de pensar primeiro nele, porque é engraçado, só dá merda, né? Não tem uma coisa que apareça pro melhor depois que o Flash faz isso. Só não dá tem merda, uma, tá ligado? O mundo vira um caos. Não tem, o efeito borboleta pra coisa boa. Não tem. A mãe dele tá viva, mas fora isso... Ah, mas vale a pena? A mãe dele tá viva, mas ele não conseguiu curtir a mãe dele, sacou? Nem nada do tipo, só deu ruim.
Mas enfim, aí basicamente ele volta no tempo, muda isso, a mãe dele fica viva, mas todo o resto fica zoado. A grande questão, né, do quadrinho é que ele, como ele tá sem poderes, ele tem que tentar ganhar os poderes de volta pra conseguir Pra tentar mudar. fazer, né? Se impedir de voltar. E ele tem que fazer isso com a ajuda do pai do Batman, o Thomas, que nesse universo perdeu o filho e é ele quem vira o Batman. Só que ele é bem mais violento do que o Batman do universo normal. Lembra que eu falei que não teve reboot? Que era pra ter tido reboot e não teve? Eis que, no meio aí do Flashpoint, o pessoal resolve, não, vai ter reboot agora. Vamos fazer o reboot aqui, corridão. E aí resolveram transformar o Flashpoint no reboot. Que é o que tem mesmo, sempre. Inclusive na adaptação que saiu recentemente aí da Crise nas Infinitas Terras da DC, A Guerra Darkseid. é como eles consertam no final mesmo, né? É com Flash? É sempre com o Flash. É o Constantine virando pro Flash e falando, mano, você tem que mudar isso aí, vai. E é isso, mano. O Flash volta. Só que quando ele volta, toda a continuidade da DC muda. E aí a gente tem o reboot. A gente vai começar as revistas do zero. Obviamente não são todas que começaram do zero, né? Que algumas revistas continuaram na mesma cronologia, né? Que a gente vai ver mais pra frente, no próximo episódio do Dossiê DC, com o favorito do Miguel, que a gente vai falar dos Novos 52. Esse episódio vai ser só tristeza. Eu vou falar, por que o Miguel... Não, vou não. Se você quer saber, aparece no próximo episódio aí. Onde eu vou destilar o meu ódio nos 952. Vamos descobrir por que o Miguel odeia tantos 952. Eu acho ruim, velho. Os 952 só você salva o Batman e surpreendentemente o Aquaman. Que isso, gente. Eu vou defender, eu vou estar lá pra defender. Pronto. Agora, pra encerrar esse programa aqui, com uma coisinha mais leve e perguntinha pros ouvintes. Qual é a sua formação favorita da Liga? Já que a gente começou falando sobre isso aqui, eu tinha anotado pra gente falar. Qual das que existe ou qual que ele gostaria que existisse? Não, a sua. Escala a Liga da Justiça aí. Faz o teu fantasy, faz o teu cartola. Isso. Boa. E deixa aí também, né? Se a gente fala alguma besteira aí, se a gente... Isso, nos corrija. O que é provável, né? Faltou muita coisa, né? Se faltou muita coisa. Dúvidas também que você quiser botar, se você tiver com preguiça de pesquisar, a gente fala aí nas próximas leituras de e-mail. Isso. Mas também elogia, por favor, gente. A gente também gosta. Esse episódio deu trabalho, hein? Na próxima, talvez o Guga esteja aqui. O Guga, engraçado, né? Quem é o boneco favorito do Guga? É o Flash, né? Flash. O Guga tá lá na força de aceleração nesse momento, né? Entra num limbo. O que aconteceu com o Guga? O Guga terminou de ler Crise Infinita semana passada, mano. O cara ia Guga, participar, velho. E aí não deu, mano. Que tristeza. Sim. Vou falar pra ele escrever um e-mail falando o que faltou comentar. É isso aí, galera. Então, muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Não deixa de responder as perguntas, de dar sua opinião, de acrescentar aqui no programa. É muito legal quando vocês participam e tornam isso muito mais rico. A gente espera que esse programa tenha sido útil e que, assim, se você tinha interesse por saber mais sobre quadrinhos, só não tinha a capacidade, tempo ou a coragem de parar pra ler, que tenha sido útil pra você, meu amigo. Manda pro seu amigo também que tá interessado. Eu tenho certeza que a gente salvou horas da sua vida, né? Caso você quisesse. Ou despertamos o seu interesse para que você invista horas da sua vida lá. Não é mesmo? Agora você já tá preparado pra esse universo do James Gunn também. Que eu acho que vai ser bom, tá? Sim, eu estou gostando. Esperançoso com isso aí. Então, muito obrigado, pessoal. Valeu. Continua acompanhando a gente. Falou! A minha formação da Liga é a Trindade. Eu gosto quando tem obviamente o Lanterna Verde, o Flash, né? Então acho que os 5, esses aí tem que ter. Mas qual Flash? E qual Lanterna Verde? Eu gosto do Wally West. Eu gosto mais do Wally West. Tá escalando a série animada. Não. Eu gosto do Aquaman. Ah, é verdade. Eu gosto muito da série, mas eu gosto muito do Aquaman. Eu acho que ele tinha que estar. E eu fico pensando entre o Cyborg, mano. Ou o John Jones, né? O Caçador de Marte. Mas eu gosto do Cyborg nos Jovens Titãs.
Eu também acho que prefiro ele nos Novos Titãs. Eu acho. Apesar que o poder do Cyborg, principalmente do Cyborg 952, ele tem tudo. Ele é uma ajuda pra caramba pra liga, né? Ah, sim. O Cyborg 952, ele é uma Mother Box, né? Sim, o bicho é cabuloso demais. É. Como a gente viu no filme, né, também. Sim.